Olha, um pesquisador da Universidade Federal de Sergipe aponta que nas escolas muitos alunos sentem dificuldade de interpretar um texto ou até escrever palavras. Essas dificuldades na aprendizagem podem estar relacionadas à dislexia. Segundo a Associação Internacional de Dislexia, é um transtorno na aprendizagem que causa dificuldade na percepção, integração e expressão das informações. Ao vivo via Skype, eu converso agora com o pesquisador, mestre em psicologia, que desenvolveu essa pesquisa, o Igor Henrique Farias. Bom dia, muito obrigada por se conectar conosco aqui ao vivo via Skype com a equipe do Balanço Geral, aqui da TV Atalaia. Seja bem-vindo. Educação tem sido um assunto bastante discutido, principalmente em tempo de pandemia, onde o processo de aprendizagem intermediado pelas tecnologias fica muito mais difícil. Conta pra gente como é que foi essa pesquisa e o que foi observado, entrevistando alunos, professores. Bom dia. Olá, bom dia, Tamires, bom dia a todos. Na verdade, a gente se fala de educação, mas também estava até acompanhando aí o programa com a doutora Carla, essa questão das violências, né, que a gente percebe junto ao preconceito, e casos de bullying também são perceptíveis nas escolas, né? Então, a minha pesquisa, na verdade, ela é um recorte, né, que foi feito em todo o país, mas também a nível internacional, junto com outros projetos. E na minha pesquisa a gente entrevistou os professores, né, principalmente os professores, mas ouvimos também os alunos e equipe diretiva, a fim justamente de estar investigando como é que está a ocorrência de casos de bullying, de preconceito, né, entre os estudantes que estão em situação de inclusão, mas principalmente aqueles com dislexia, né, que é algo talvez muito falado, mas pouco discutido, pouco se de fato tem o conhecimento a respeito, né? E eu costumo dizer que dislexia já começa a partir por aí desde já, é de que dislexia, ter essa construção de dislexia não enquanto dificuldades, não enquanto limitações, não enquanto doença, porque não é doença, né? Mas eu vejo enquanto potencialidades, né? O indivíduo que é disléxico ou que tem algum outro transtorno de aprendizagem, tendo um desenvolvimento aí em seu método, né, pedagógico e na sua escola, ele consegue desenvolver tão quanto os demais alunos. E a gente percebe essa dificuldade entre os professores, né, entre as escolas, que acaba não tendo muito suporte, estrutura, e isso é bastante delicado. São dificuldades de ler um texto, por exemplo, e não entender. Essas dificuldades elas ocorrem principalmente, segundo a sua pesquisa, em quais faixas etárias? E qual a relação da dislexia, dessa dificuldade com o bullying? A dislexia, a dificuldade em aprendizagem, ocasionaria outros colegas que cometeriam bullying por causa disso? É isso? Só para a gente entender melhor. Então, desde os primeiros anos escolares do processo de alfabetização, o professor ele já consegue identificar as dificuldades ali no seu aluno, né? Seja com relação a acompanhar o desenvolvimento, como comparado aos demais alunos, então ele já começa a pensar, opa, tem algo de diferente nesse aluno, o que é que há, né? O que vale é desconstruir e não comparar, né? De que o professor está ali para fazer um diagnóstico, né? O professor ele encaminha esse aluno para a coordenação, conversa com a coordenação, com os pais, que eu faço até uma ressalva antes de trazer essa relação, há uma resistência dos pais, inclusive, de estar aceitando esse diagnóstico, o que acaba dificultando, inclusive, no desenvolvimento desse aluno durante o seu processo mesmo de alfabetização, e aí vai perdurar por toda uma vida. Então, por ele ser, entre aspas, aí, né, diferente, né, com características próprias, né, acaba-se que, na visão dos professores, né, no olhar dos professores, ele acaba sofrendo mais bullying ou até mesmo outros tipos de preconceitos por conta de suas características, né? A exemplo, nós investigamos junto com os professores de educação física, né? Professor de língua portuguesa, professores de artes, são âmbitos diferentes, mas que estão investigando, estão percebendo essa ocorrência. No que diz respeito à língua portuguesa, começa a investigar e a perceber essa questão justamente do desenvolvimento da linguagem, da escrita, né? O professor de educação física, muitas práticas esportivas, que geralmente está muito próximo a essa questão da prática do bullying, se você é mais gordinha, se você destoa realmente do padrão social, né? Você acaba realmente vivenciando essas situações. E com o caso da dislexia também, né? No olhar deles, esses estudantes eles são mais isolados, né? Eles são excluídos do grupo, né? E isso acaba cometendo entre diversos outras doenças, como ansiedade, depressão, até mesmo ideação suicida. A gente tem várias pesquisas aí que comprovam que
o estudante que ele é isolado, né, ele acaba se trazendo um adoecimento mesmo. Então, há uma relação muito íntima, né, entre essa forma de violência com a dislexia, pela nossa pesquisa, né? Pois se aquele estudante está sendo excluído, se ele está vivenciando a situação de violência escolar, e ele não está conseguindo desenvolver, inclusive, suas habilidades sociais, né? Eu até, um estudo recente, estava analisando, percebendo que as dificuldades sociais, muitas das vezes, são mais impactantes do que as dificuldades de aprendizagem, inclusive. Ou seja, a dificuldade de aprendizagem pode ser trabalhada junto com o professor, junto com o seu desenvolvimento, assim como a social, mas o problema ali em torno, né, o fato de não se ter um olhar mais delicado, de não se fomentar conhecimentos sobre, né, para toda a população, não somente as escolas, tá? Acaba com que esse aluno se torne mais negligenciado, infelizmente. Você menciona, Igor, isso na pesquisa, que o conhecimento sobre a dislexia é algo muito carente no grupo escolar. Isso precisa vir mais à tona, ser discutido, inclusive para se discutir também mecanismos e ferramentas, humanamente falando, para se corrigir essas dislexias, o grupo escolar criar, digamos assim, ferramentas, né, pedagogias, metodologias para se melhorar esse problema, né? Exato. Se a gente for investigar e analisar antes mesmo, estudos que antecedem o meu estudo, né, a gente percebe que é comum a gente perceber que há uma carência de conhecimento sobre a dislexia entre toda a camada docente, né, a camada dos professores. E não é culpa dos professores, tá? É que desde a formação, muitas vezes se ouve falar sobre, mas não é ensinado como atuar sobre. Então, isso vem muito da prática, né? Ouvindo os professores, eu percebo que eles ressaltam que eles têm que se adaptar na hora, né? Classes que geralmente são superlotadas, então ocorre uma dificuldade, seja com a dislexia, algum transtorno de déficit de atenção, né? Com hiperatividade ou não, autismo, e ele tem que pesquisar, tem que procurar outros materiais, né? Tem que fazer outras formações, coisas que, segundo os meus entrevistados, né, eles não têm esse incentivo por parte ali do Estado, por parte ali da escola, que fomente realmente esse conhecimento, essa formação, né, contínua. Então, vai desde lá da construção da formação docente até, de fato, a sua prática pedagógica. E isso é complicado, porque como é que esse professor ele vai ajudar, ele vai conseguir identificar realmente qual é aquela dificuldade daquele aluno, se ele não teve esse conhecimento previamente, né, antes de entrar em sala de aula, inclusive. Então, a gente ressalta a importância de estar fomentando mesmo esse conhecimento sobre dislexia, sobre Volta para mim aqui, bullying, a gente né? agradece ao Igor Farias, ele não está conseguindo me ouvir, estou encerrando a entrevista, mas ele não me ouve. A produção, então, entra em contato aí com ele para encerrar.